Não pula essa parte porque ela é muito importante, é a parte prática. É o seguinte, você vai olhar para o seu guarda-roupa. Salve amigo, seja muito bem-vindo. Esse vídeo vai ser a raspinha do tacho, a cereja do bolo pra gente terminar a série Primeiro Relógio, o guia definitivo, lambendo os dedos. Vai ser bem rápido, eu vou finalizar falando do que todo mundo gosta, a fase de compras. Vou falar de marcas que eu recomendo, o que eu não recomendo, vou falar de preços e vou dar a minha opinião sobre os polêmicos relógios chineses. Mas como eu disse, esse aqui é um complemento para você degustar essa cereja. Recomendo fortemente assistir aos vídeos anteriores, onde a gente tem um conteúdo mais pesado, mais técnico. A gente vem trabalhando bastante aí. Tá muito fácil, os vídeos foram muito bem recebidos. O link para você acessar está aqui embaixo. E é o seguinte, eu me propus a fazer essa série por conta própria, sem querer incluir nenhuma marca ou loja aqui, porque eu acho que talvez essa seja a única maneira de dar uma opinião 100% sincera e confiável para você seguir tranquilo. A única coisa que eu peço em troca é um like nesse vídeo e vamos combinar que se você não gostar, ao final você está mais do que autorizado a desfazer o like. Sem demoras, vamos lá. Marcas que eu recomendo. É o seguinte, é importante você entender que na relojoaria existem alguns segmentos de marcas. São eles: Fashion Watches, que são marcas de vestuário que possuem relógios em suas prateleiras. Então, por exemplo, a gente tem Tommy Hilfiger, Boss, Lacoste, Tilly Beans, que não são marcas de relógio, mas que possuem relógios em sua esteira de produtos. O segundo segmento são as White Labels, que são geralmente marcas locais, nacionais, que compram relógios genéricos, geralmente importados da China, e colocam uma logo antes de comercializarem. Eu não vou dar nenhum exemplo, porque eu não quero tomar um processo, mas já eu descrevo como que você vai identificar essas marcas, é bem fácil, bem tranquilo. E marcas de fabricantes de relógios que nasceram na relojoaria e fabricam, comercializam relógios até hoje. Um exemplo disso é a Timex, a Casio, a Oriente, Tecnos, Tissot, Séculos. Existem infinitas marcas de relojoaria. Se a gente pegar as internacionais, então, nem se fala. Qual é o problema dos Fashion Watches? Não é que sejam relógios ruins. Existem relógios bons e ruins. O problema é que essas marcas elas vão te cobrar pela força da etiqueta, pela força da marca e não pela peça em si que eles estão vendendo. Estou falando aqui de mecanismo, qualidade de construção, material, esse tipo de coisa. É muito comum, por exemplo, a gente ver um Tommy Hilfiger por R$ 1.500, R$ 2.000, entregando a mesma coisa que um Tecnos de menos de R$ 500 muitas vezes entrega, tá? Então, para esse segmento, eu não recomendo você comprar o seu primeiro relógio aqui em Fashion Watches. E as Watch Labels, cara, não preciso nem dizer. Acabou sendo uma evolução aí do dropshipping, para você ver que eles nem colocam as informações básicas de relojoaria no site deles, dessas que a gente vem trabalhando ao longo desses dois vídeos, mais de meia hora de conteúdo aí. Inclusive, é dessa maneira que você identifica uma white label. Eles não falam das especificações dos seus produtos, vendem relógio como quem vende comida. E é claro que se eles colocassem as especificações, a gente saberia que não vale a pena. Eu não recomendo white labels de jeito nenhum, e nem para o primeiro relógio, nem para nenhum, realmente é uma coisa que não vale a pena. Então, para esse primeiro relógio, eu recomendo marcas de relojoaria. São muitas e para o vídeo não ficar longo, eu fiz uma lista com as principais atuantes aqui no Brasil. Eu vou colocar essa lista, esse PDF lá no meu canal de transmissão do Instagram. Para acessar é bem tranquilo, é só apertar nesse botãozinho aí embaixo do meu perfil. E aproveitando também agora para estender as coisas que eu não recomendo você fazer no seu primeiro relógio. Primeira delas, comprar falsificação. Cara, falsificação é uma busca por marca e etiqueta. Isso retomando uma coisa que eu falei lá no primeiro vídeo. A gente não está procurando isso. A gente está procurando códigos visuais. Além do fato que, com esse repertório que eu te dei de relógios, você já sabe ver, você já sabe identificar um bom relógio. Então, para você comprar um bom relógio falsificado, o relógio ele vai ser caro, de qualquer maneira. Caro muitas vezes, é tão caro, ponto de daria para comprar um relógio decente ali, tá? Um relógio automático, muitas vezes. A gente já vai falar, inclusive, de preço de relógio automático um pouquinho mais na frente. Então, eu não recomendo você comprar falsificações. Segunda coisa que eu não recomendo você comprar: relógio usado ou relógio vintage. Por quê? Tem que conhecer, meu padrinho. Ou então você tem que ter alguém de confiança envolvido nessa transação, o que você não vai ter comprando o seu primeiro relógio, tá? Tem um risco alto aí de você cair em falsificações sem saber, ou ainda de você comprar até um relógio original, mas com substituição de peças, coisas que não estão no bom funcionamento. Isso é bem comum de acontecer. Eu sinto que alguns de vocês vão querer prosseguir nesse caminho.
tranquilo. O que eu recomendo para essas pessoas? Eu não recomendo você fazer isso, mas caso você vá fazer, eu recomendo você, pelo menos, levar no relojoeiro antes de fazer o Pix, para ele abrir e atestar que tá tudo ok. Você combina com a pessoa que vai te vender, você vai lá, vocês vão pagar uma taxa aí, né, pro cara fazer isso. Ele vai abrir o relógio, vai dar uma olhada, vai atestar para você fazer o Pix tranquilo. Isso principalmente para modelos um pouco mais caros aí, que ultrapassam aí R$2.000. Eu recomendo você fazer isso. Terceiro segmento que eu não recomendo são os relógios chineses. Eu não recomendo você comprar o primeiro relógio, um relógio chinês, como esses da Poedaga, da Pagani Design e muitos outros que tem aí do AliExpress, por exemplo. Porque é o seguinte, existem sim bons relógios chineses, mas para encontrá-los você tem que entender bem de relógio, tem que fazer uma pesquisa profunda, ver review gringo, enfim. Eu sei que nem todo mundo tem essa disposição e assim, encontrar uma resposta fácil e rápida com relógios chineses é mais difícil. Então não recomendo você ir por esse caminho. Ok, Gabriel, onde então eu vou comprar o meu primeiro relógio? Bom, o primeiro lugar que eu diria para você procurar seria no próprio e-commerce das marcas que atuam no Brasil. Por exemplo, eu sei que Tecnos, Séculos, Timex, Casio, Mondane, Luminox, Invicta tem e-commerces no Brasil, oficiais da própria marca. Não tem nada mais confiável do que isso, né? O segundo lugar são as próprias relojoarias. Existem relojoarias grandes, por exemplo, a gente tem a Impala, que é muito conhecida aqui no Brasil, relojoaria JJ, New Time Look, essas são as principais, mas existem muitas outras. Dá para você comprar por e-commerce, eu inclusive já comprei relógio na Impala, ou então presencial em casas de joia. No shopping, por exemplo, tem. São realmente as mais confiáveis, porque elas são maiores, têm estoque físico. E geralmente, essas lojas físicas, elas são indicadas no próprio site das marcas. Por exemplo, a Orient não tem e-commerce, né? Você não consegue comprar no site deles, mas eles têm um site. E aí você abre lá um relógio, por exemplo, tem as informações do relógio e tem lá uma opção, né, onde encontrar ou encontre uma boutique, alguma coisa assim, e você vê aonde que o estoque está distribuído. Então é uma coisa aí certificada pela própria marca. E aí você pode estar preocupado em relação ao preço. É o seguinte, se você pegar um modelo de relógio e jogar no Google Shopping, por exemplo, você vai ver que o valor não altera muito. Isso porque o valor dos relógios novos aqui no Brasil, eles são tabelados, então você não precisa se preocupar muito em relação a isso. Nesse PDF que eu vou jogar lá no canal de transmissão, lá no Artesão, eu vou também incluir algumas relojoarias mais conhecidas aqui no Brasil para você conferir, beleza? O que esperar dos preços? Eu vou separar isso aqui em categorias, vou falar de quartz e automáticos. Em relação aos relógios quartz, você consegue encontrar a partir de R$200. É mais comum você encontrar relógios na faixa de 300 a 500 ali, nas marcas de entrada, tipo Casio, Tecnos, Séculos, Mondane, Timex. Você encontra nessa faixa a partir de 300, mas é possível encontrar 200 ou até menos, dependendo aí numa promoção. Se você subir um pouquinho aí para casa de R$1.000, você já começa a encontrar os primeiros Orient, que dentre essas marcas que atuam aqui no Brasil, em relação ao preço pedido, é a marca mais consistente em relação à qualidade de construção. Eles vêm fazendo um trabalho formidável, inclusive com colaborações com entidades brasileiras, né? Eles fizeram uma colaboração recente com a Impala, por exemplo, que é uma dessas relojoarias que eu acabei de indicar. Se você subir um pouquinho para a faixa de R$3.000, já começam a aparecer os primeiros Seikos, que são relógios assim de renome mundial, uma marca que tem muito prestígio, é muito conhecida e querida mundialmente. Você encontra também Citizen também, que são excelentes relógios, e bons relógios também da Timex, é possível encontrar nessa faixa também. Subindo um pouco, indo para a faixa de R$6.000, 5.900, 6.000, um pouquinho ali, você começa a encontrar os primeiros relógios suíços, que são Tissot, você encontra bastante Seiko também, o leque abre bastante nessa faixa aqui de relógios a quartz. Relógios mecânicos, dificilmente você vai encontrar um relógio mecânico abaixo de R$1.000. Se você encontrar um relógio mecânico ali abaixo de 980, é muito difícil. Dessas condições que eu te passei, né? Sendo uma marca de relojoaria e comprando novo. Então, nessa faixa de entrada de relógios mecânicos, por volta dos R$1.000, você encontra Orient, Casio, Timex e Tecnos. Subindo um pouco, a gente já começa a encontrar alguns Seiko e Citizen. E subindo mais um pouco, indo para a faixa ali de 6.000, entram os Tissot. Tem bastante Seiko também nessa faixa. E isso aí vai até o infinito, até a gente começar a falar de relojoaria de luxo. Isso aí é o que você pode esperar mais ou menos 2 preços de relógios automáticos e a quartz. Bom, a gente já tá terminando esse conteúdo da série, inclusive, mas essa parte aqui é essencial. O que você vai fazer agora com todo esse repertório que eu te dei desses 3 vídeos? Não pula essa parte porque ela é muito importante, é a parte prática. É o seguinte, você vai olhar pro seu guarda-roupa, com tudo isso que eu te falei, não demora muito, cara, faz isso enquanto esse conteúdo ainda tá fresh. E você vai fazer as seguintes perguntas. Como que você se veste ou como que você deveria se vestir? Essa é uma reflexão interna ali. Será que você tá no lugar de percepção que você gostaria?
Então, como que você se veste? Ele é mais intelectual, pensativo, silencioso, é mais divertido, descontraído, despojado, é mais arrojado, agressivo, é mais criativo? E aqui a pergunta final é: qual relógio corresponde melhor a esse perfil ideal? Isso aqui é aqui que está a chave da grande coisa. É aqui que você vai pegar toda essa informação e tentar achar essa peça aí, tá? Só que algumas coisas para você não esquecer, só relembrando que a gente já viu nessa série. É importante para esse primeiro relógio você buscar uma peça que você vai conseguir utilizar no máximo de situações possíveis, tá? Isso por quê? Para você conseguir ir comprando os outros, os próximos, de cabeça fria, tranquila, sem desespero, sem querer comprar 3 peças de uma vez. Não faça isso. Compre um relógio bastante versátil para você usar bastante e aí você ir pesquisando com calma para comprar os próximos. E aqui tá algumas dicas para você comprar um relógio versátil bom. Cores fortes são mais difíceis de usar, então você vai procurar itens que tenham uma caixa, um mostrador e detalhes de cores tradicionais, beleza? Então você vai atrás do champanhe, branco, preto, cinza, nesse espectro de cor aí, tá? Você vai procurar também uma caixa tradicional. Lembra lá no vídeo 1, inclusive, eu falei sobre o formato dos pinos, né? É um relógio que não é bracelete integrado. Por quê? Isso vai permitir você trocar a pulseira, comprar outras pulseiras e expandir aí o máximo de repertório que você vai ter com um relógio só. E aí você vai precisar saber a medida entre pinos. Eu falei isso também no primeiro vídeo, na parte de medidas. E quando você for comprar esse relógio, você vai comprar na versão bracelete. É mais fácil você encontrar uma pulseira de substituição em couro ou outros materiais do que comprar um relógio na versão couro e ter que achar um bracelete compatível. E, tirando o caso de você usar terno e gravata todo dia, você vai buscar para a caixa uma superfície escovada, justamente para evitar aí marcas de dedo ou marcas de uso. A caixa escovada, ela esconde mais essas marcas. A gente falou isso também lá no primeiro vídeo. Como a gente viu ao longo da série, o relógio Gada, o Diver e alguns pilots correspondem bem a isso aqui que eu acabei de te passar. Bom, essas foram as minhas dicas da série. Eu tenho certeza que você já está muito mais preparado para escolher o primeiro relógio, com muita informação boa de verdade que eu separei aqui para você. Se ainda assim você sente que não está pronto para comprar sozinho, você quer gastar um pouco mais com um relógio, uma label ali de um pouco mais de prestígio, você está inseguro em escolher sozinho, ou ainda, se você nunca tinha pensado ou ouvido falar desse negócio de imagem, sobre a forma como você está aparentando, e você descobriu isso agora e quer fazer um trabalho completo de guarda-roupa do zero, de acordo com o seu nível de atuação profissional, de acordo com a sua etapa atual de vida, eu vou deixar um link aqui embaixo para você falar comigo. Você preenche as informações, é bem rápido e eu entro em contato com você. Padrinho, como sempre, foi um prazer incomensurável estar aqui com você ao longo desses 3 vídeos. Se essa série aqui te ajudou, deixa um like e se inscreve para você ser notificado dos meus conteúdos futuros. Obrigado pela audiência e a gente se vê numa próxima. Valeu!